Paz de Cristo, meus irmãos queridos. Podem se assentar. Aleluia. Gente, que alegria, novamente eu quero expressar isso aos que chegaram depois. Muito feliz em retornar para casa, literalmente a nossa estação casa. Logo você vai saber por que eu estou usando esse outro tipo de tippet aqui. Não é só porque eu comprei esse final de semana junto com o Bispo Eric e ficou mais bonitinho, não. Mas ele tem uma relação direta com esse texto de hoje, com a meditação que nós vamos fazer hoje, a qual eu intitulei como Ovelhas Sem Pastor. Caras, o lance é o seguinte: todos nós precisamos de pastor, e eu preciso introduzir esse sermão com isso. Todo mundo precisa de pastor. Ninguém dá conta de si sozinho. Desde muito cedo na sua existência você aprende isso. E depois a gente esquece. Mas aí depois que eu me tornei pai, parece que você completa um ciclo na vida. E de repente você começa a perceber que as crianças são completamente dependentes de você. Não é só para as necessidades físicas mais básicas, né? Mas para tudo mesmo na vida. Com o tempo ele precisa da sua opinião sobre as coisas que ele vai saber. Sabe por quê? Porque você viveu antes dele. E ele depende de você para ser bem orientado. Desde muito cedo você vai percebendo isso. E de repente você começa a perceber necessidades que o seu pai, que a sua mãe não dá conta de resolver. São necessidades existenciais. E aí você começa a perceber que você precisa de orientação, você precisa de pastoreio para algo mais além das suas necessidades físicas ou simples decisões do dia a dia. Você precisa de necessidades, assim, espirituais. Porque você tem um vazio, e esse vazio, ele só pode ser preenchido realmente por Deus. E olha, eu vou te dizer uma coisa: se não for o pastor de Israel, se não for Yahvé, qualquer outra coisa vai ocupar esse lugar na sua vida, pastoreando teu coração. Logo você percebe que esse pastoreio é um pastoreio de coração que você precisa. É um pastoreio existencial na sua vida. E se não for o Deus Trindade, que revelou o seu nome a Moisés como Yahvé, e através de Jesus nós conhecemos que ele é trino, e que ele enviou o seu filho, se não for ele, o bom pastor, a tomar as rédeas da sua vida e direcionar alguma outra coisa, e normalmente qualquer outra coisa, vai começar a pastorear você. Ideias, ideais, ideologias, gurus. Quanta gente não é pastoreado por um monte de guru por aí, meu irmão? Seduções do mercado. Às vezes você está tão sem pastor que o mercado diz para você o que você é, quem você é, o que você precisa, e você está tão sem pastor que você vai. Não é isso mesmo que eu preciso. Olha, não é só a necessidade de um novo iPhone, por exemplo. Mas que eles colocam isso de uma forma tão forte que você se sente assim: eu não sou completo sem o iPhone 15. Eu não sou completo, eu não sou um ser humano de verdade sem um novo carro. Eu não sou um ser humano de verdade sem um novo Kindle. Quem sou eu, pelo amor de Deus? Coitado de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, sem Kindle. Imagina, cara, sem Kindle fizeram aquela coisa toda. Se eu não tiver isso ou aquilo, eu não sou ninguém. E aí a coisa é existencial, cara. Parece que você, assim, necessita daquilo para ser alguém ou para ser feliz. Essas propagandas, essas coisas nos dizem quem nós somos, nos dizem para onde nós vamos, o que compramos, no que aplicar toda a energia da nossa vida, o que fazer nas horas difíceis da vida, em todas as situações da vida. O grande problema é que isso tudo vai funcionar até a página 2. E aí depois você vai perceber que você está pulando de pastor em pastor e nada dá conta de pastorear você todo. Nada dá conta de te guiar perfeitamente. E nem você mesmo dá conta de se pastorear.
Eu tenho vários exemplos, amigos meus na faculdade, na vida. Pessoas que, enfim, vão de fase em fase tentando um pastoreio diferente que faça sentido para suas vidas. Um dia são maoístas, de repente quando você encontra com ele de novo, eu não sou mais não, cara, eu sou leninista agora. Rapaz, se mudou assim, é porque a real significado da luta é esse. Aí você encontra com ele semana que vem e fala, mano, virei anarquista, você acredita? Ô, velho. Não, porque o poder não faz sentido nenhum. Como que eu acreditei em tanta bobagem? Aí você chega na outra semana e fala, mano, tô numa vibe mais espiritualista, assim, fraga. Eu não tô acreditando nem no anarquismo, mas que aquilo ali, assim, né, ensina a gente sobre os poderes desse mundo, mas, pô, esse mundo é muito mais do que a gente imagina. E de repente tá na vibe espiritualista. Chega depois, ele tá indo no terreiro, ele tá indo pra tudo quanto é canto, meu irmão, menos Jesus, que ele vai procurar. Porque ele também é pastoreado lá dentro, falando, procura qualquer coisa, menos Jesus. Normalmente é isso, menos o bom pastor. Sai fora desse aí, porque esse aí não vai te ajudar, não. Ai, Jesus. E é sempre para lidar com coisas que a ciência puramente não dá conta mesmo de resolver na vida da pessoa. E aí ela vai correndo atrás de tudo. E se essas pessoas não provam a existência de Deus, no mínimo, elas escancaram pra gente o vazio que Deus deixou no coração humano. A própria história humana, meu irmão, biblicamente falando, nos aponta exatamente isso. É a história das ovelhas que abandonaram o pastor. É isso. Isso é um problema existencial humano. Nós somos ovelhas sem pastor. Essa é a definição do que é um ser humano. Nós nascemos, somos ovelhas sem pastor. A história bíblica é sobre isso. É a história de como as ovelhas decidiram viver sem o pastor, se meteram em um monte de confusões e apuros, dos quais não conseguem se salvar sozinhos. Essa é a história bíblica. É a história da autonomia das ovelhas. O problema é que a ovelha nasceu para ser ovelha. A ovelha precisa. Ela tem várias características maravilhosas. Mas uma verdade sobre a ovelha é que ela precisa de pastor. E você nasceu ovelha. Não tem como você mudar isso. Pô, Jaime, mas eu sou um ser humano, eu tenho capacidades intelectuais e tudo. Sim. Ovelha é só um sinal visível daquilo que você, ser humano, é na vida. Não estou nem falando que você, ser humano, é sem Deus. O lance é, você é ovelha. Se Deus não te pastorear, alguma outra coisa vai te pastorear. E não é por acaso que a redenção bíblica apresentada nos evangelhos está na submissão centrípeta do Cordeiro de Deus. Que como ovelha muda, vai para o matadouro, sem questionar, se submetendo à vontade do Pai. Veja, Adão e Eva, simbólicos ou literais, reais, que você entenda assim. O caminho deles foi desobedecer, foi a autonomia. Eu vou guiar a minha vida pela minha própria lei. Autonomia significa isso, né? Auto, própria, nomia, lei. Eu vou colocar a minha própria lei no rolê. E o caminho da salvação é exatamente a obediência de Cristo. Eu estou chamando de uma obediência centrípeta, é porque, assim, tem um movimento centrífugo, né, que joga para fora, e tem um movimento centrípeto, que puxa as coisas para dentro, sabe? E a obediência de Cristo, o Cordeiro de Deus, nos puxa para dentro dessa obediência. O lance é que eu não consigo obedecer sozinho. Eu me perdi tanto enquanto ovelha que sou, existencialmente, que eu não dou conta mais de sair desses galhos e carrapichos que prenderam em mim. Eu não consigo nem mais andar, porque eu já me enlameei todo, e depois esse trem secou em mim, e eu não consigo nem aguentar o meu próprio peso, muito menos o peso do meu pecado, e eu preciso de um pastor. Nós somos existencialmente ovelhas, e a nossa redenção está única e exclusivamente na submissão de Cristo, que só é bom pastor porque ele é boa ovelha.
Você sabia disso? Cristo é o Cordeiro de Deus, perfeito, que tira o pecado do mundo. E ele nos liberta e nos aproxima novamente do bom pastor, que também é o nosso Criador. Sim, um bom pastor, meu irmão, ele não só guia, ele precisa libertar as ovelhas. O grande problema nosso é isso. Os grandes ideais que existem por aí, eles estão guiando as pessoas, dizendo para onde elas vão. Mas eles não podem fazer nada por você, existencialmente. No plano do palco da história, ninguém vai te libertar dos seus pecados. E um dia você percebe que o grande problema humano não é a propriedade privada dos meios de produção. O problema está no coração. Então logo você vê oprimidos chegando ao poder e passando a ser opressores e criando novos ciclos de opressão, e você diz, cara, em que eu vou acreditar? A boa e velha palavra de Deus, que se renova a cada manhã, todos os dias, junto com as suas misericórdias, nos ensina que o problema está aqui dentro do nosso coração. O problema humano não é uma divisão entre nós, bons, oprimidos, e eles, os maus, os opressores. Essa linha entre o bem e o mal passa bem no meiozinho do seu coração. E você, oprimido, carrega também dentro de si o dom de ser um bom opressor. Pior do que os seus opressores. O Evangelho de Jesus, ele não trata o problema do mal como se fosse uma coisa simplesmente vinda de fora. Ele veio de fora também, mas ele precisou estar dentro dos corações. Precisou da desobediência do homem que foi colocado, o ser humano, eu digo, que foi colocado para ser sacerdote da criação. O diabo não faz o problema sozinho. O diabo não escraviza a humanidade sozinho. Ele escraviza o homem, através do pecado humano. E para resolver esse problema, é só através da graça e do sangue do Cordeiro cósmico, do Cordeiro de Deus, que tira os pecados não só de uma família, não só de um povo de Israel, mas tira os pecados do mundo inteiro. Um bom pastor, ele não só te diz o que fazer, ele precisa dar a vida pelas ovelhas, afinal é isso que Jesus disse, ora. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um pastor não só orienta e diz o que fazer, ele entra na briga e luta pelas ovelhas, como Davi fazia. Davi cuidava das suas ovelhas, ele não ficava só orientando para onde elas deviam ir. Ele lutou contra um leão, cara. Pequeno do jeito que era, ele lutou contra um urso. E matou os pobres coitados dos bichinhos. Mas na minha ovelha você não mexe. É ali que ele é forjado. Um bom pastor, internamente ele confia em Deus, mas externamente ele tem coragem para ser pastor. Tanto no sentido de orientar, quanto no sentido de defender as suas ovelhas. Amém? Isso é um bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O que Jesus fala aqui tem um contexto assim existencial, estava no inconsciente coletivo do povo de Deus, sobre um rei que vem para reinar e pastorear ao mesmo tempo. É sobre isso. Pastor tem que lutar contra os males para poder cuidar das suas ovelhas. Eu queria fazer você voltar um pouquinho para as nossas primeiras leituras. Em Israel nós temos um protótipo de humanidade. Veja, a humanidade é existencialmente ovelha sem pastor. Precisa de pastor, lembre-se disso. Mas aí Deus chama, no meio de uma humanidade perdida, ele chama um povo, por meio do qual ele queria que fosse um povo sacerdotal para aproximar todos os outros povos de Deus. Isso eu estava falando da estola. A estola é símbolo de um sacerdócio. O povo de Deus foi usado para ser sinal de Deus no mundo e aproximar as nações de Deus. O problema é que isso nunca acontecia. Ele é criado pelo próprio Deus, ele é conduzido pelo próprio Deus.
pelos desertos, e sempre através de pastores, de patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, Moisés, Josué, os juízes, os reis. E aí você chega em Davi, primeiro rei segundo o coração de Deus. E ele dá ao povo um protótipo de um rei que também, além de governar, é pastor. É o rei pastor, que guia e protege o povo em nome do Senhor. E ele é treinado nos campos de um pastoreio literal, onde Deus o chama, usando as mesmas armas para defender o povo de Deus, diante de Golias. Cara, é incrível, a mesma arma que ele usava lá nos campos, no deserto, onde ele pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé, ele usa para poder combater um chefe de exército gigante que estava afrontando o povo de Deus. A mesma arminha. Ele usa, confiante em Deus, porque afinal de contas, ele sabia que na força dele ele não dava conta de nada. Deus o ensina nos campos a confiar nele. E Davi aprende a confiar em Deus. E para ele era simples. Pô, é só confiar em Deus, as coisas vão acontecer. É isso. O pastor perfeito é aquele que interiormente confia na graça de Deus. E exteriormente, ele age com coragem. Ele tem coragem para guiar e para defender o povo de Deus. Davi não hesita em usar seu estilingue contra um cara que está vindo contra ele com espada, com lança, com escudo, com um monte de coisa em mãos. Davi usa a sua fundinha, que ele usava lá no deserto, que simplesmente simbolizava a confiança que ele tinha em Deus. Não importa, não interessa o que eu tenho em mãos. O que interessa é que eu confio num Deus, que é o mesmo Deus que me livrou da ursa, que me livrou do leão. Ele vai me livrar desse filisteu também. Não interessa o que vai ser feito. O lance é, eu estou diante de um desafio. O povo de Deus está sendo desafiado. E ele quer acabar com o povo de Deus. E vai nos submeter a esse povo e nós nos tornar escravos. Eu não vou deixar isso acontecer. Os grandes chefes de exército daquele tempo disseram, não, você não está entendendo. Falou, cara, vocês não estão entendendo Deus. Se você não for, eu posso ir, tá de boa. Cara, você não está entendendo, você não dá conta nem de carregar uma armadura nas costas. Sim, mas é Deus, cara, você não está entendendo. Deus está com a gente. E o pessoal, não, você não está entendendo. O lance é que você não está entendendo. É o que é central no coração do povo e o que é central no coração de Davi. Davi já começa a agir como pastor ali. E ele vence aquela guerra. E depois ele se torna pastor. Ele se torna rei do povo de Israel. E se torna um pastor também. E é interessante que o profeta Natã, no tempo do governo dele, ele diz isso. Olha, você quer me preparar uma casa, Davi? Porque Davi queria construir um templo para Deus. E ele fala assim, eu aqui farei uma casa para você em Israel. E eu vou te dar uma descendência. E desde então o povo de Deus começa a esperar aquele descendente de Davi que iria ser um rei pastor definitivo. Para eles, o Messias prometido. Os pastores depois de Davi, os reis, os sacerdotes, os anciãos, os escribas, eles cumprem essa profecia simplesmente ao contrário. Os pastores do povo de Israel só extorquiam o povo de Israel. Só saqueiam o povo de Israel. E no tempo de Jesus não era muito diferente. Acaba-se aquele sistema sacerdotal praticamente, porque o povo é exilado, vai para outras nações por causa dos seus pecados. E no tempo de Jesus eles tinham pastores que pastoreavam em comunidades pequenas, os famosos fariseus, responsáveis por ler e interpretar a Bíblia todos os dias para aquele povo. E a forma como eles interpretavam só escravizava a mente, o coração e as esperanças do povo. E é por isso que Jeremias nos diz na primeira leitura de hoje, olha, eu suscitarei para as minhas ovelhas novos pastores. Novos pastores, que as apacentem de verdade. Poxa,
ovelha só precisa ser apacentada. E eu vou arrumar uns pastor que apacenta. É porque, tipo assim, tem muito pastor que tá fazendo qualquer outra coisa, menos apacentar. Não tá cuidando, não tá protegendo, não tá guiando. Eu preciso apacentar o meu povo. E eu vou fazer isso por meio de pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Isso é o resultado do pastoreio. Quando Deus entra na história provendo um pastor, acaba-se o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá. Vai acabar a confusão. Eis que virão dias em que farei nascer um descendente de Davi, que reinará como rei e será sábio. Peraí, Deus está falando de ovelha e pastor, aí do nada ele começa a falar de um rei. Mas por quê? Dentro da compreensão do povo de Deus, o rei que vem em nome do Senhor é também um pastor. Tá entendendo? Tá entendendo mesmo? O rei que vem em nome do Senhor é também um pastor. E ele será sábio e fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias Judá será salvo. Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que chamarão: Senhor, justiça nossa. Yahvé Sadik. Senhor é a nossa justiça. E não é à toa, cara, que Jesus mostra a si mesmo como filho do homem lá em Mateus capítulo 25, vindo na figura de um rei pastor, que separa bodes e ovelha. Ora, quem é que separa bodes e ovelhas, senão um pastor? Veja como Jesus se apresenta para o povo de Deus. Um rei, / juiz, / pastor. Ele está ali para cuidar. Ele não está ali para destruir. Ele é o rei que cuida de nós. Jesus promete ocupar exatamente este lugar para o bem do rebanho de Deus, de ser o nosso pastor. Eu acho interessante porque no evangelho de hoje, Jesus se compadece dos sem pastor. Ele está andando lá entre o povo de Deus. O contexto é que ele tinha enviado os seus discípulos em missão. Há 2 domingos atrás isso acontece, né? O André pregou sobre isso aqui. E aí, de repente, esses discípulos estão voltando e dizendo a Jesus tudo o que eles tinham feito. E Jesus fala com eles como um bom pastor. Gente, olha, olha só, eles foram enviados como pastores, certo? Estão pastoreando como? Curando o povo. Anunciando a mensagem de Deus ao povo e confortando o coração do povo. E eles voltam depois de praticar exorcismos, libertando o povo dos seus pecados, tosqueando ovelhas que estavam presas no barro, que grudou na sua lã, e que elas não conseguiam mais nem caminhar. Os discípulos estão lá libertando, curando e anunciando o reino de Deus. E eles voltam cansados e dizem para o bom e grande pastor: Pastor, acabamos de cumprir o nosso pastoreio. E Jesus fala com eles: olha, vamos calmar o coração. Vamos para um lugar deserto para a gente poder descansar. Jesus é um bom pastor. Pastor que não descansa, não está andando com Jesus. Porque, e é interessante isso porque eu vou entrar de férias hoje. Pastor que não descansa, não está andando com Jesus. Porque se estivesse andando com Jesus, estaria descansando. Essa é a primeira orientação de Jesus para aqueles pastores. Gente, vamos parar e vamos descansar. E eles vão descansar. O problema é que, enquanto eles estavam descansando, eles entram num barco para ir para uma região mais deserta, e quando eles chegam do outro lado, lembra, não é o mar, tá? É tipo, às vezes tem esse nome mar, mas é lago. O pessoal vai a pé e anda pra caramba e chega do outro lado e espera Jesus lá. E quando Jesus chega, é interessante isso. Ele vê uma multidão sedenta, que nem mesmo lhe permite descansar com os seus discípulos pastores. Mas ainda assim ele não as rejeita. Ele poderia ter virado e falado: gente, ó, na boa, deixa eu descansar, velho. Tô cansado, os discípulos estão cansados. Mas ele, como bom pastor que é, ele bate o olho naquelas ovelhas e se compadece. Deus não gosta de ovelha sem pastor.
sem pastoreio. Eu não estou dizendo que ele não gosta das ovelhas sem pastor, estou dizendo que ele não gosta da condição de estar sem pastor, tá? Não entenda errado o que eu estou dizendo. E Jesus vê nelas uma multidão de ovelhas sem pastor, e a primeira coisa que ele faz, se compadece. Ele sofre a dor de viver sem pastor com elas. Ele sofre com aquelas ovelhas ali. E ao compadecer-se, Jesus então começa a ensiná-las muitas coisas. Sabe por quê? Porque elas sofriam uma falta de pastoreio exatamente em cima de um ensino errado que trazia confusão. Amém? Porque essa semana Luiz trouxe pra gente uma reflexão sobre o jugo suave, o fardo leve de Jesus. O jugo era o ensino que os fariseus traziam, isso era chamado de jugo. E aí Jesus falou, gente, para com esse jugo dos fariseus, é pesado, vocês não conseguem nem andar e caminhar com isso. Vem pra cá, vão ser ovelha comigo, meu jugo é leve. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. E o legal do jugo de Cristo é que ele está caminhando ali junto com você e quase que você não sente. Os fariseus não. Os fariseus iam dar uma volta e deixavam a canga, deixavam o jugo nas costas das pessoas, para elas carregarem. Coisas que nem eles davam conta de carregar. É assim que funcionava. Então Jesus começa a ensiná-las. Gente, hoje em dia, só o ensino comum, de acordo com o evangelho, a Fernanda quando entrou aqui na igreja, ela falou isso comigo, cara, eu só queria chegar num lugar que eu pudesse, uma igreja que eu pudesse só ouvir o evangelho, estava bom, não quero muito mais do que isso. Mas a gente chegou num ponto, num nível, em que só a exposição comum do evangelho já é extraordinário. Misericórdia! Você vai para os lugares por aí, que assim, às vezes o pessoal só lê a Bíblia por conveniência. E às vezes nem abre, tá? Tem lugar que o pessoal nem abrir a Bíblia, abre. E vai lá dar bons conselhos para a vida. Como ter uma vida melhor. Como ser uma pessoa melhor. Você pode ser uma pessoa melhor. Olhe para Davi. A primeira pedra de Davi. As 5 pedras de Davi. A primeira pedra é a pedra da perseverança. Nunca pare. A segunda pedra é a pedra da ousadia. Se você não tiver ousadia, nada vai acontecer. E aí vai um monte de bons conselhos para a vida. Mas e Jesus? Aonde que ele foi parar nessa mensagem? E o filho de Davi, fraga? É tanta mensagem ali no Velho Testamento que tem bons conselhos para a vida. Mas o lugar do evangelho não pode ser perdido para um lugar de bons conselhos. Pastor não é um coach. Aqui não é lugar de dar bons conselhos, coach, para a vida. Aqui é lugar de expor o evangelho de Jesus e dizer o quanto ele está faltando na sua vida e como você consegue acessar a Cristo e preencher esse vazio na sua vida. É sobre pegar ovelhas sem pastor e não ensiná-las a como superar sozinhas o seu problema de falta de pastoreio. É sobre mostrar como Jesus te conduz. Pastores são responsáveis por ensinar juntamente com Cristo e em Cristo. Assim como Jesus pega aquela multidão de ovelhas sem pastor, ele pega hoje através dos pastores e faz isso para ensinar sobre como o reino de Deus é maravilhoso e como o reino de Deus chegou nesse mundo. O que passa disso, meu irmão, é do maligno. Já é. Por fim, Jesus faz uma terceira coisa, ele cura essas pessoas. Essas ovelhas sem pastor precisam de cura. Ovelhas sem pastor necessitam, carecem de cura, simples assim. E Jesus cura elas. Estar sem pastor, a condição de estar sem pastor é uma condição triste. E eu quero concluir com isso. Estar sem pastor é uma coisa horrível. Estar sem pastor é uma coisa horrorosa. Você precisa ser pastoreado. Você precisa ser pastoreada.
E eu tenho 2 níveis de pastoreio importante para você se lembrar. Você precisa ser pastoreado num primeiro nível existencial. Segundo, e que está completamente atrelado ao outro, no nível eclesiástico. Existencialmente, sem um rei pastor, nós todos estamos perdidos. Deus, conhecendo a condição humana de ovelha sem pastor, envia a seu tempo o bom pastor, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo para que possa nos salvar. É por isso que aqui em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo nos ensina sobre como que ele nos ligou às promessas da aliança por meio do batismo, por meio da inserção em Cristo, aonde nós recebemos a obediência e o amor centrípetos de Jesus. O amor de Jesus pelo Pai, a obediência incondicional de Jesus, que no jardim do Getsemane diz: Pai, afasta de mim esse cálice, se possível, mas em tudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ao contrário do primeiro homem que vai fazer a sua vontade, Jesus entrega-se completamente à vontade de Deus. E agora eu e você, de acordo com essa teologia do apóstolo Paulo em Efésios, eu e você que não éramos nem povo, de repente fomos feitos povo nele. Éramos ovelhas completamente sem pastor, alheios à comunidade do povo de Deus, é isso que foi lido aqui, alheios à comunidade de Israel. Mas agora em Cristo, Jesus está ampliando esse povo chamado Israel. E ele nem usa mais o nome Israel, ele usa como se fosse um novo Israel. Ele diz que é o povo de Deus, sem barreira étnica. Um povo que você não precisa ser circuncidado mais para fazer parte, você precisa estar em Cristo. E é por isso que em Cristo, e você reformado, anglicano, católico, precisa entender isso. A circuncisão, que é o que torna alguém povo de Deus, lá no Velho Testamento, que torna alguém israelita, lembrando que para isso não precisava nem ter consciência, a pessoa era circuncidada ali, quando criança, no 8º dia do nascimento, só para lembrar, e é por isso que nós batizamos crianças também. Esse negócio foi substituído pelo batismo. O apóstolo Paulo diz isso em Colossenses, né? Olha, vocês foram circuncidados, não por mãos humanas, mas receberam uma circuncisão no espírito, dentro do coração. E isso aconteceu quando vocês foram batizados em Cristo Jesus. Quando você é mergulhado em Cristo, você passa a habitar dentro dele. E agora não importa mais se você é israelita ou se você tem um sanguinho judeu. Tem gente que fica achando isso, né? Eu estou fazendo uma pesquisa para ver se eu não tenho sangue judeu. Que de repente eu tenho, tá? E a pessoa acha que é um pouco mais salva, é um pouco mais santa, porque tem um sanguinho judaico lá. Eu me consideraria um pouco mais pecador. Fala, Deus, eu preciso mais ainda da tua misericórdia. Na boa. Mas enfim, independentemente do que você achar, você precisa estar em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, não tem mais barreira étnica. Você não precisa desse sangue. Você precisa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E mergulhados nele, nós nos tornamos um com ele. Nós que não éramos povo, agora somos povo. Éramos ovelhas sem pastor. Agora estamos no aprisco católico de Deus. Católico porque ele é interdenominacional. Ele é internacional. Ele não tem barreira étnica, ele não tem barreira denominacional, religiosa. É povo de Deus. Ele não é presbiteriano, ele não tem que ser calvinista para fazer parte. Ele não é arminiano, ele não é batista, ele não é anglicano e nem é romano. Ele é o povo católico de Deus, a igreja de Cristo, formada por judeus e gentios, sem nenhuma distinção. Amém? Nesse nível existencial, todos nós precisamos de pastor. E Cristo é esse pastor, de quem precisamos e em quem precisamos estar.
para que executemos a sua obediência e amor perfeitos por Deus. É nele que eu e você somos considerados povo. É nele que eu e você somos santos diante de Deus. É nele que eu e você somos salvos. Amém? Mas tem um segundo nível. Porque isso tudo aqui acontece de modo invisível. Certo? Eu não vejo lá a hora que rolou meu novo nascimento. E, aqui, aconteceu aqui. Filmaram meu novo nascimento. Não tem jeito. Isso é tudo invisível. Mas existe uma graça, existe um sinal visível dessa graça espiritual e invisível, que é fazer parte do povo de Deus, tornar-se ovelha do aprisco de Deus. E é um segundo nível em que estar sem pastor é uma coisa horrível. É o eclesiástico, é o fazer parte da eclesia, é fazer parte da igreja de Jesus. Como que o bom pastor escolheu administrar o seu bom pastoreio sobre nós? Por meio de pastores de carne e osso. Por meio de comedores de arroz e feijão. E isso também está escrito no livro de Efésios, lá no capítulo 4, versos 11 a 13, está dizendo que o bom pastor, ao nos libertar do cativeiro, estabeleceu sacramentos, sinais visíveis do seu pastoreio nessa terra. Ele concedeu uns para pastores, uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Deus, o bom pastor, ele não quis te pastorear diretamente. Ele quis te pastorear, tal qual ele faz ali também no evangelho de hoje, através dos seus apóstolos, por meio de pessoas comuns como eu e você. Para quê? Com o objetivo de aperfeiçoar o seu povo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, desse bom pastor, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, ou seja, tornar-se ser humano perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Alguns dizem, eu não confio em pastores, o meu negócio é com o bom pastor. Sim, muito bem. Mas o bom pastor decidiu administrar o seu pastoreio por meio de pastores, que são chamados para agir em nome dele. Sim. Nós, anglicanos, cremos no sacerdócio universal de todos os crentes, isso é bíblico. Eu não sabia se você sabia disso, mas a Igreja Católica Romana também crê no sacerdócio universal de todos os crentes. Mas o lance é que esse sacerdote tem níveis. Tem ofícios específicos e responsabilidades sacerdotais específicas. Não fosse assim, Jesus não teria escolhido pastores para serem sacerdotes do seu povo. Fosse assim, ele teria dito, cada um aí, gente, faça suas orações, peça perdão, ore, faz o sacramento lá na sua casa, não precisa reunir não, é só ir mesmo, vai de boa. Não foi assim que ele estabeleceu. Ele escolheu, o bom pastor resolveu administrar as coisas assim. Talvez para que eu e você pudéssemos entender a necessidade que temos uns dos outros na fé. Algumas partes desse sacerdócio, assim como o povo de Israel foi chamado para ser um povo sacerdotal, certo? Olha, vocês são uma nação de sacerdotes, chamada para aproximar o povo de Deus. Mas lá dentro Deus tinha estabelecido uns para serem sacerdotes, outros para serem levitas, outros para cantar, outros para guerrear, outros para governar, outros para isso e aquilo. Sim, o sacerdócio de todos os crentes, ele é executado juntamente. Todos nós fazemos isso em Cristo Jesus. Mas há funções realmente diferentes. Está dando para entender isso, gente? Amém. Algumas nós exercemos coletivamente, outras são ofício de pessoas chamadas para tal. Lembre-se que no contexto do evangelho de hoje, o contexto do evangelho de hoje é o envio de pastores em nome do bom pastor. E isso torna famoso o nome de Jesus, tanto para os governantes daquele tempo, quanto para o povo, né? E eu acho interessante porque termina dizendo que as pessoas colocavam os doentes deitados nos mercados
nos lugares públicos, para que ao menos tocassem na orla do manto de Jesus, muito possivelmente uma estola que Jesus como mestre carregava, como essa. Se eu tocar na franja dessa estola, normalmente as estolas têm franja. Se eu tocar nesse negócio, eu vou ser curado. E aí o livro de Marcos faz questão de dizer, e muitos que tocavam nessa orla eram curados. Olha que doideira. Eles não tocavam diretamente em Jesus, eles tocavam na orla do manto de Cristo e eram curados. Isso representa, dentro da tradição cristã, ao longo dos séculos, é um sinal dos sacramentos. Sinal visível das graças invisíveis de Deus. Não se toca Jesus diretamente, mas toca Ele por meio dos sinais visíveis da sua presença. Por meio da Santa Ceia, por meio do batismo, por meio dos sacerdotes, pastores que Ele estabelece para cuidar de nós, por meio da palavra, por meio do óleo, você costuma chamar de óleo ungido, né? Mas isso é tudo bíblico. E a Bíblia diz para chamar os presbíteros, para ungir o enfermo com óleo e orar sobre eles, e a oração da fé curará o enfermo. Quando foi que a gente esqueceu esse texto? Isso é bíblico. Parte do que é ser povo do bom pastor, parte do que é ser pastoreado pelo bom pastor, é ver milagres e sinais acontecendo dentro dessa administração. Você crê nisso? Valorize o ofício de pastor. Existe um pastor nessa igreja, valorize isso e use isso. Confie nisso, porque essa é a forma que Cristo escolheu para administrar o seu bom pastoreio sobre nós. Segundo o nosso livro de oração comum da nossa igreja, esses pastores são ordenados por um bispo para alimentar o povo de Deus com a palavra e com os sacramentos. Para administrar os sacramentos da ceia, do batismo, do casamento, que tão lindamente fizemos semana passada. É maravilhoso. Para declarar o perdão de Deus sobre a comunidade local. Sim, você deve ter reparado, quando o pastor não está aqui, normalmente as pessoas dizem que o Pai das Misericórdias nos purifique de nossos pecados. Mas a função pastoral e sacerdotal é dizer, o Pai das Misericórdias vos purifique de vossos pecados e restaure em vós a sua imagem. Era loucura para qualquer judeu naquele tempo lá, entre o povo de Israel, com Moisés, aparece um qualquer lá do povo e fala, eu vou declarar o perdão hoje. Eu falo, peraí, meu filho, você é doido? Isso é a função do sacerdote. Eu dependo do sacerdote para ser perdoado? Não. O sacerdote está apenas declarando aquilo que Deus já fez, mas é função dele declarar esse negócio. Está entendendo? É Cristo que faz. Nós estamos agindo em nome do sumo sacerdote, do pastor das ovelhas, o supremo pastor das ovelhas e bom pastor das ovelhas. Nós somos chamados para abençoar o povo de Deus, para as diversas ocasiões, em cada quadra litúrgica, em nome da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Orar em nome do e juntamente com o povo, pelo menos as 2 orações diárias, nós pastores somos obrigados, de acordo com o livro de oração comum, a executar. De manhã e de tarde a gente está lá fazendo uma oração, juntamente com vocês, porque eu creio que vocês estão orando de manhã e de tarde também, né? Mas por vocês também. E orando e agradecendo a Deus, e ministrando e colocando vocês em oração, trazendo em intercessão diante de Deus. Valorize o pastoreio que Jesus traz para você por meio dos seus pastores, por meio dos seus bispos. Ore sempre por eles. É por isso que a gente ora sempre por eles na nossa liturgia. Está entendendo? Você não é mais ovelha sem pastor. Você está em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, Ele escolheu trabalhar com sinais visíveis da sua graça. Valorize esses sinais visíveis. Celebre esses sinais visíveis. E seja você também alguém que executa o pastoreio nos seus níveis de sacerdócio, na sua casa, nos seus negócios. Administrando em nome de Cristo, com honestidade, com sabedoria. Você que é pai, sendo um pai presente, que cuida. Você que é mãe, sendo uma mãe presente, uma mãe que cuida.
um filho obediente tal qual Cristo é. Execute esses níveis de pastoreio aonde você atua em nome de Jesus. E Deus te abençoe na prática dessa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nos coloquemos de pé.